O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois a sabedoria armazena suavidade para o amanhã. Leonardo da Vinci. Fato é, a luta contra o conhecimento é a luta contra a própria liberdade. E se você, assim como eu, tem uma busca incessante por querer desenvolver senso crítico, se tornar uma pessoa melhor, ter autoconhecimento e um dia conseguir ter o tão sonhado sentimento de realização, sinto te informar que esse vídeo foi feito para você. No vídeo de hoje eu vou te falar 5 ensinamentos do livro Quem Pensa Enriquece. Ensinamentos esses que mudaram a minha vida e pode, ou melhor, vai mudar a sua vida também. Minha recomendação: fica até o final que você não vai se arrepender. Chegamos na hora esperada por muitos. A hora que você aí, cidadão de bem, vai deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cara, você não faz noção de como isso me ajuda e me incentiva a produzir um conteúdo de qualidade e desse jeito aqui sinistro para vocês. Então deixa o like aí, se inscreve, me dá essa força e bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou te falar um resumo sobre o livro e a partir disso você vai decidir se faz sentido para você ou não continuar esse vídeo. Durante 20 anos, Napoleão Hill acompanhou de perto a ascensão de 500 das maiores fortunas do mundo. Conviveu com mitos como Henry Ford, Theodore Roosevelt, King Gillette e John Rockefeller. A partir desse estudo, Hill conseguiu identificar 15 dessas características comuns entre essas pessoas incríveis. Características essas que poderiam ser implementadas na vida de pessoas comuns, como eu e você. Eu poderia passar algumas horas falando só sobre esse livro, mas o foco do vídeo não é esse. Ele é simplesmente incrível, recomendo que você leia. Mas agora, vamos ao que interessa. Lição número 1. Desejo ardente. Quem quiser ter sucesso em uma empreitada, precisa queimar os navios e cortar todas as possibilidades de bater em retirada. Somente assim conseguirá manter esse estado de espírito, conhecido como desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. Desejo ardente, de acordo com o próprio autor, é um sentimento muito mais forte do que a esperança e maior do que a vontade. É um impulso fortíssimo do pensamento. Se a gente parar para pensar, tudo que o homem construiu até hoje começou sob a forma de desejo. Todos que acumularam grandes fortunas tiveram primeiro sonhos, esperança, vontade, desejos e planos. Nós, que desejamos acumular bens, não podemos esquecer que os verdadeiros líderes do mundo foram indivíduos que buscaram e puseram em prática o intangível, forças invisíveis de oportunidades futuras, convertendo essas forças em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis, todas essas facilidades que tornam a nossa vida mais confortável. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. O mundo está cheio de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Um desejo ardente de ser e de fazer deve ser o ponto de onde partem os sonhadores. Existe um passo a passo criado pelo próprio autor, onde ele te dá 6 dicas de onde você deve começar para ter esse desejo ardente. Mas eu não vou te dar de mão beijada não. Vai ler o livro que vale a pena. Lição 2. Planejamento organizado. O autor de Quem Pensa Enriquece deixa claro que não existe pessoa no mundo que possua experiência, formação, habilidade natural e conhecimentos suficientes para atrair uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Assim, para alcançar o sucesso, você terá que contar com a ajuda de terceiros, a famosa mente mestra. Calma que a gente vai chegar lá. Ao longo do livro, a ideia transmitida por Hill é a de que nem o ser humano mais inteligente do mundo terá sucesso sem a construção de planos práticos e executáveis. No capítulo sobre a importância do planejamento, Napoleão Hill também fala bastante sobre a importância de um líder, de como um líder deve se posicionar, e também fala bastante sobre o que acontece com o fracasso de uma liderança. Tá, agora os 10 fatores mais importantes para a liderança. Primeiro, coragem inabalável. Segundo, autocontrole. Terceiro, agudo senso de justiça. Quarto, firmeza de decisão. Quinto, definição de planos. Sexto, o hábito de dar mais do que recebe. Sétimo, personalidade agradável. Oitavo, solidariedade e compreensão. Nono, atenção aos detalhes. Décimo, determinação de assumir plena responsabilidade. Existem 2 formas de liderança. Uma muito eficiente e a outra uma bela catástrofe. É super importante você entender, quais são os fatores que vai te levar a uma liderança boa, porém, contudo, todavia, é super importante você também saber as 10 principais causas que vai levar a sua liderança
ao fracasso. Primeiro, incapacidade de organizar os detalhes. Segundo, recusa em executar tarefas abaixo do seu cargo. Terceiro, expectativa de pagamento pelo que você sabe e não pelo que você faz com o que você sabe. Quarto, medo da concorrência. Quinto, falta de imaginação. Sexto, egoísmo. Sétimo, descontrole. Oitavo, deslealdade. Nono, ênfase na autoridade da liderança. Décimo, ênfase no seu título pessoal. Se você aspira a um cargo de liderança, estude minuciosamente essa lista para que você evite cometer esses erros. Lição 3. Persistência. Uma das principais causas do fracasso é a falta de persistência. E a base da persistência é a força de vontade. Quando você junta persistência com força de vontade, você cria uma dupla inabalável. Não existe pessoa de sucesso no mundo que primeiro não tenha entendido que para você conquistar alguma coisa, você precisa persistir. Rio é tão incrível que ele nos entrega de bandeja os 8 pilares para você se tornar uma pessoa persistente. Primeiro, certeza de propósito. Segundo, desejo. Terceiro, autoconfiança. Quarto, precisão de pensamento. Quinto, conhecimentos apurados. Jamais supor, sempre saber. Sexto, cooperação. Sétimo, força de vontade. Oitavo, hábito. A mente ela se alimenta de experiências diárias. Ao aplicar os princípios da persistência, você deixará de procurar por desculpas para não continuar correndo atrás dos seus sonhos. Irá parar de responsabilizar os outros pelos seus erros e, com isso, passar a aceitar circunstâncias hostis, sabendo que elas são inevitáveis. A procrastinação ela vai ficar de lado, porque você tem um propósito definido junto com a força de vontade. Coisas fúteis passarão a ficar de lado, a partir do momento em que elas não estão alinhadas com o seu pensamento, seu propósito ou sua meta. Você vai acabar deixando de lado. Porque o fato é o seguinte, o tempo é o nosso ativo mais precioso, então temos que usar ele da maneira correta, pegando ele e colocando em algo que vai nos trazer grandeza e realização no futuro próximo. O medo de críticas está por trás da destruição da maior parte das ideias. Quarta lição, o poder da mente mestra. Se lembra daquele ditado clichê que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo? Guarda essa frase e se liga nisso aqui. O poder, ele é essencial para quem quer ganhar dinheiro. Sem o poder da ação, os planos não servem de nada. O poder é o conhecimento organizado. Que de forma bem resumida, é a imaginação criativa, junto com a experiência que é acumulada através de livros, notícias, histórias, enfim, e a experimentação. Você olhar um pouco para trás e ver o que deu certo. Nesse ensinamento, Rio ele te ensina como conquistar o poder através da mente mestra. Brunão, mente mestra? O que é isso? Calma, jovem gafanhoto, vem comigo. Mente mestra pode ser definido como a coordenação de conhecimento e esforço em uma linha de espírito harmonizado entre 2 ou mais pessoas em busca de um propósito definido entre elas. Outro ditado super famoso é o seguinte: quem anda sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai chegar mais longe. A mente mestra se resume basicamente a isso. Você se unir a pessoas com propósito, que te agreguem valor e que isso seja uma troca mútua. Se unir com pessoas assim vai acelerar muito o seu processo. Como o próprio Napoleão Hill já diz, um grupo de cérebros coordenados em espírito de harmonia produz mais energia de pensamento do que um só. Para vocês terem noção de como a mente mestra ela é importante e ela interfere na nossa vida, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar do que Gandhi fez. Ele induziu 200 milhões de pessoas a cooperar com a mente e com o corpo em um estado de espírito de harmonia. Isso é a mente mestra. Quando 2 ou mais pessoas colaboram em harmonia e trabalham por um propósito definido, essa aliança as coloca em uma posição muito favorável para a absorção de poder, que vem através do maior tesouro do universo, a inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder, aquela pela qual todos os gênios, os grandes líderes recorrem, seja tendo consciência da existência dela ou não. Nossa quinta lição é o mistério da transmutação do sexo. E aí você me pergunta, Brunão, o que é transmutação? Transmutação basicamente é a mudança ou a transferência de um elemento ou de uma forma de energia para o outro. Transmutação do sexo é algo super simples e fácil de entender.
Basicamente é você transformar ideias de expressões físicas em ideias de outra natureza. O desejo de sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Movido por esse desejo, o ser humano desenvolve imaginação, coragem, força de vontade, persistência e a capacidade criativa, alcançando níveis até hoje desconhecidos pelo próprio. Então, Hill diz que nossa mente responde a 10 estímulos principais. São eles: primeiro, desejo de expressão sexual. Segundo, amor. Terceiro, desejo ardente de conseguir fama, dinheiro, poder. Quarto, música. Quinto, amizade com pessoas do mesmo sexo ou de sexos opostos. 6. Aliança da mente mestra entre 2 ou mais pessoas. Sétimo, sofrimento mútuo. Oitavo, autossugestão. Nono, medo. E a 10ª, álcool e narcóticos. Ao longo do capítulo, Hill cita vários exemplos de várias pessoas que utilizaram da transmutação do sexo como sua fonte de poder. Entre elas, George Washington, William Shakespeare, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. De acordo com o próprio Napoleon Hill, a energia do sexo é a energia criativa de todos os gênios e que nunca houve nem haverá um grande líder, realizador ou artista desprovido dessa força motriz que se chama sexo. Profundo, né? Nesse mesmo capítulo, ele explica por que geralmente os homens eles não conseguem alcançar o sucesso antes dos 40 anos. Mas, como é um vídeo falando um pouco mais rápido, não vai dar para falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas é muito interessante você ler. As emoções humanas regem o mundo e determinam o destino da civilização. Se você chegou até aqui, meus parabéns, eu estou orgulhoso de você. E como já de costume, eu vou te dar um bônus, né? Eu vou falar agora que para mim é um dos ensinamentos mais importantes que eu aprendi com Napoleon Hill. Então bora! Sexta lição: como vencer os fantasmas do medo. Para que toda a filosofia do livro possa ser colocada em prática, você primeiro precisa estar preparado para ela. E para você estar preparado, você precisa afastar 3 grandes inimigos: a indecisão, o medo e a dúvida. Esses 3 vilões do sucesso andam juntos, até porque a indecisão é o embrião do medo, ela se materializa em forma de dúvida e juntas elas formam o medo. Napoleon Hill destaca que seus medos eles não passam de um estado de espírito, portanto, você consegue controlar e aprender a lidar com eles. E além disso, ele classificou 6 dos principais medos da maioria das pessoas. Medo da pobreza, medo de críticas, medo de doenças, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e o medo da morte. Você precisa ter consciência dos seus medos, e esse é o primeiro passo para que você possa combatê-los, até porque o medo ele sempre vai existir. Portanto, o importante é que o seu desejo pelo sucesso ele seja maior do que seus medos. Ao vencer seus medos, você terá mais gás para tomar iniciativa de buscar seus objetivos, aumentará sua capacidade imaginativa e aumentará sua autoconfiança. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado muito valor. Eu realmente quero que você leia esse livro, porque esse livro ele mudou a minha vida e com certeza ele pode mudar a sua também. Se você quiser comprar o livro, o link dele está aqui na descrição. Além de você me ajudar muito, né, vai fortalecer demais o canal, você vai também se tornar uma pessoa melhor, vai lotar seu cérebro de conhecimento e vai se autodesenvolver. Então compra no link da descrição, ajuda Brunão aí e muito obrigado. Meu nome é Bruno Lagos, esse é o Passos para Investir e se lembre, a vida é um tabuleiro de xadrez e o seu adversário é o tempo, um jogador que não tolera indecisão.